Olá pessoas do YouTube, aqui é o Irmã Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu convido vocês a me acompanharem para julgar muito outros leitores. Pois é. Enfim, antes de mais nada, eu preciso dizer que sim, esse vídeo é uma grande tiração de sarro, mas não é para ser levado tão a sério assim. Eu vou julgar hábitos de leituras de outros leitores. No ano passado, se eu não me engano, eu vim aqui e gravei os hábitos que eu mesmo sei que eu tenho e que eu não considero os melhores do mundo. E dessa vez eu decidi fazer o contrário, né? Julgar alguns hábitos populares que os leitores possuem e que não entram muito bem na minha cabeça. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá 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 e, de fato, começar com o julgamento alheio. Pois é. Ok, vamos começar com um hábito que eu confesso, eu julgo muito mesmo. Eu tenho uma amiga que literalmente tem esse hábito e ela sabe o quanto eu persigo ela ao longo desses anos por conta desse hábito. Mas o que eu estou falando é o hábito de não ler sinopse por considerar a sinopse um spoiler. Esse é um hábito que não entra na minha cabeça, porque eu preciso ler a sinopse, eu preciso saber sobre o que aquela história trata, sabe? Para eu me interessar por uma história, por um livro, eu preciso saber que livro é aquele. E para mim, essa informação está na sinopse. Então eu não consigo entender quando as pessoas desconsideram a sinopse, não lêem a sinopse, vão ler o livro só tendo como informação o título, a capa e algum comentário alheio na internet. Eu realmente não entendo porque eu não consigo começar nenhuma nova história se eu não vou lá saber se essa história vai ser para mim ou não, sabe? Para mim é o básico. Mesmo eu lendo a sinopse, às vezes um livro não me decepciona, imagina se eu não lesse a sinopse, imagina se eu só fosse ler por conta da capa, por conta do título, ou por conta do gênero. Eu acho que o meu número de decepções seria muito maior do que já lendo a sinopse, né? Enfim, eu sei que funciona para muita gente, eu sei que muita gente é adepta, né? Que considera a sinopse uma espécie de spoiler da história. Eu não considero, eu acho que a sinopse é um item básico de qualquer livro, de qualquer história, não apenas livro, né, de série, de filme, enfim. Para mim, sinopse é essencial, mas, né, cada um é cada um. Eu leio sinopse e julgo muito quem não lê sinopse. Pois é. Então, dito isso, o segundo hábito que eu julgo bastante, e eu julgo muito, são as pessoas que só começam a ler uma série depois que todos os livros foram publicados. E eu julgo muito porque eu considero essa uma atitude muito contraproducente, sabe? Por quê? Eu entendo que esse hábito vem de um receio da série não ser concluída, principalmente aqui no Brasil. Eu tenho um vídeo recente só sobre isso, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Porém, se ninguém comprar o primeiro livro de uma série, aí mesmo que a editora não vai trazer os próximos volumes da série para o Brasil, porque no mercado editorial você precisa demonstrar interesse, né, para aquela história ser concluída e finalizada. Então, em muitos casos eu sei que as séries não foram concluídas porque as histórias floparam aqui no Brasil, sabe? E como uma série não vai ser flopada? Vendendo, né? Vendendo os volumes de cada história. Daí você não comprar o livro, esperar a série ser publicada de forma completa, para então comprar o primeiro livro para você de fato começar a história, não faz muito sentido na minha cabeça, porque aí você vai estar ajudando a série a flopar e não ser concluída no Brasil de qualquer forma. Enfim, eu entendo de onde vem esse hábito, eu sei, eu compreendo, mas eu acho muito contraproducente, sabe? Porque se ninguém comprar o primeiro livro dessa série, a série não vai ser publicada no Brasil, então não vai adiantar de nada. Então eu realmente julgo muito esse hábito, porque mais atrapalha do que ajuda. Então, o terceiro hábito que eu julgo bastante é um até comum, entre muitas aspas, que é a pessoa que perde o interesse em ler um livro se o livro perdeu o hype. Eu precisei de um momento para respirar, porque eu sou a pessoa que
não consigo achar que livros são datados. Eu sei que alguns livros eles vão retratar um período específico, eu sei que algumas questões de alguns livros vão acabar envelhecendo mal, dependendo da forma como o autor trabalhou aquelas questões em sua história, mas deixar de ler o livro porque as pessoas não estão mais comentando sobre ele, parece que você não estava tão interessado assim no livro para início de conversa, né? Você só queria fazer parte da discussão, mas não queria de fato ler o livro. Eu sou do pensamento desse tipo, sabe? Sei que existem pessoas que não conseguem ler o livro por conta do hype, porque estão falando em todo lugar. Eu entendo completamente isso, porque acaba cansando. Eu realmente entendo, às vezes eu tenho mesmo esse tipo de sentimento. Eu entendo a pessoa que perdeu o interesse de ler aquela história porque demorou muito para ler e acabou olhando para a sinopse e vendo que não casa mais com o momento de leitura dela. Isso eu entendo completamente também. Agora, assim, esse livro aqui foi lançado no ano passado, ele não está mais na boca do povo, não está mais no boca a boca, não é mais assunto, então eu não tenho mais interesse em ler ele. Isso eu já não compreendo. Isso eu acho que é seguir muito uma modinha, sabe? Por mais que modinha seja uma expressão tão adolescente, mas assim, você só tem interesse naquele livro enquanto as pessoas estão falando sobre ele? Você realmente tinha interesse naquele livro? Eu acho que não, né? Então eu realmente não consigo compreender quando a pessoa fala assim: eu queria muito ler esse livro, mas quando ele era hypado. Agora que ele não é mais hypado, eu já não quero ler. Porque entra nesse campo de achar que livro tem prazo de validade. E eu não acho que livro tenha prazo de validade. Hype tem prazo de validade? Sim, mas a história do livro não, né? Então, se você realmente quer ler, não importa se você vai ler no hype, se você vai ler pós-hype, você vai ler ele de qualquer forma, sabe? E, enfim, não consigo, julgo muito, vida que segue. Quarto hábito de leitura que eu julgo bastante. Esse hábito tem ligação com o tópico de séries que eu falei antes, mas nesse caso é continuar uma série que você não gostou dos primeiros livros por se obrigar a finalizar aquela série. Isso eu realmente não entendo. Eu já fui essa pessoa. Eu já tive essa necessidade de, eu preciso chegar até o final para poder julgar a história como um todo com mais propriedade. Não, gente, não façam isso, gente. Pelo amor de Deus, não façam mais isso. Hoje em dia eu enxerguei a luz. Hoje em dia atravessei esse túnel. O nosso tempo ele é muito precioso para a gente perder tempo com aquilo que a gente não gosta. Então, se a gente já não gostou dos primeiros livros de uma série, para que a gente vai continuar insistindo nessa série só para dizer que concluiu ela? Não entra mais na minha cabeça. Já entrou, como eu falei para vocês, eu já entendi estar nessa posição de eu preciso finalizar essa série, não gosto dos personagens, não gosto da escrita da pessoa que escreveu, não gosto do ambiente, não gosto de nada. Tudo me deixa triste nessa leitura, mas eu preciso finalizar essa leitura porque eu preciso jogar com propriedade. Não, você não precisa. Você precisa ler aquilo que te agrada, você precisa ler aquilo que te acrescenta, você precisa ler aquilo que te satisfaz. Você não precisa ler aquilo que você não gosta só para marcar uma meta, sabe? Uma meta ilusória. Não entra mais na minha cabeça e eu já fui a pessoa que já fiz muito isso. Eu li Fallen, assim, vocês sabem disso, né? Eu li até o final da série Fallen porque queria, mas Fallen eu ainda comecei gostando, né? Eu não gostei tanto assim do primeiro, mas eu gostei do segundo. Aí foi a partir do terceiro que a coisa desenrolou. Mas eu realmente não faço mais isso, não. Não tô gostando da série? Paro, finjo que nem li, sigo com a minha vida e vou ler aquilo que realmente eu quero. Nesse caso em específico, eu não considero nem um hábito de leitura, mas eu considero mais como um preconceito mesmo, uma falta de interpretação, mas que são as pessoas que não consideram HQ ou uma novela ou um conto ou mesmo um audiobook como leitura. Por quê? Você não está lendo, você não está conhecendo essa história. Então, se uma pessoa tem algum problema visual e consome audiobooks, ela não está lendo nenhum livro porque ela só está escutando audiobook, você não está lendo um conto, você não está lendo a novela, você não está lendo a HQ. São formas de narrar uma história diferentes. Algumas vezes são complementares. Por exemplo, eu uso o audiobook de uma forma muito complementar, porque eu pego o audiobook, eu pego o livro que eu estou lendo e eu uso a narração, a interpretação do narrador como uma forma de me ajudar
a me concentrar mais na história. Isso para mim funciona muito. Eu escuto até alguns audiobooks de forma individual, sem olhar para o texto, mas geralmente eu estou lendo o texto junto com o audiobook. Mesmo assim, mesmo que a pessoa não esteja acompanhando a leitura com o audiobook, ainda é uma leitura. Conto e novela é a mesma coisa. São histórias mais curtas, são narrativas mais curtas? Sim, mas ainda é leitura. Então por que você, criatura, não considera como uma leitura de verdade? Para ser livro, para ser leitura, precisa ter mais de 300 páginas? É isso? É isso que classifica uma leitura? Não, não é. Saiba que não é. Enfim, como eu disse, não é exatamente um hábito de leitura, é muito mais um preconceito que eu tento rebater, mas eu achei pertinente colocar nesse vídeo também. E o último hábito que eu vou julgar por aqui, eu sei que eu vou estar sendo meio hipócrita. Por que eu estou sendo meio hipócrita? Porque eu pinto a lateral dos meus livros. Se, por exemplo, a lateral estiver muito oxidada, eu vou lá e pinto. Eu carimbo meus livros para marcar como meu. Tem até um vídeo aqui no canal sobre isso. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Né? Eu faço orelha nos meus livros. Tem o A Esperança, se eu não me engano. Ah, ele está dentro do box. Mas, por exemplo, as minhas marcações do A Esperança são com orelhas na ponta da página. Eu sei que isso é um absurdo e até apareceu no nosso vídeo de hábitos tóxicos que eu tenho. Porém, eu não entendo quando a pessoa faz anotações de fato no livro, sabe? Eu sei que livro é um objeto, eu sei que livro é um produto, eu sei que livro é um instrumento para a gente conhecer aquela história. Mas aí eu vejo, e assim, eu entendo a pessoa passar um marca-texto, até porque eu, quando faço anotações, é para lembrar de uma cena, é para lembrar de uma passagem que me marcou, seja por ser muito engraçada, seja por ser muito reflexiva, para lembrar de um momento específico da história e tal. Então, assim, por que você vai estar anotando? Por que você está colocando a sua reação ali no livro? Eu não enxergo. Talvez seja o meu julgamento mais fútil, muito provavelmente. Até porque, como eu falei para vocês, eu sei que livro é um objeto, livro é um instrumento, livro é um material, um conteúdo, né? Ele não é algo intocável, por assim dizer. E até eu tenho hábitos que colocam essa intocabilidade do livro à prova. Mas eu não consigo entender, sabe? Quando a pessoa coloca um monte de anotação e tal. Eu sei que existem nichos no TikTok e no Instagram exatamente sobre isso. A pessoa mostrando todas as anotações dela nos livros e tal. Mas não entra na minha cabeça. Eu realmente acho desnecessário. Talvez. Talvez seja um preconceito da minha parte, né? Talvez seja, mas é sobre isso. Enfim, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Espero de verdade que vocês tenham entendido que foi muito mais uma brincadeira do que, de fato, um julgamento, a não ser aquela parte do preconceito que eu realmente acho que é pura babaquice. Mas, enfim, vamos conversar. Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Ribeneto para mais um vídeo bem rapidinho do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.